Vamos continuando aqui com a nossa aula de Direito Constitucional para quem vai fazer o concurso de Guarda Municipal de Marechal Deodoro. Essa aula, observe, eu estou fazendo direto no texto da Constituição. Direto no texto da Constituição. E isso tem um propósito, gente. Isso tem um propósito. Eu quero convencer você, caso você ainda não esteja convencido, que é importante para esse tipo de concurso, para concurso municipal, para concurso de guarda municipal da Copeve, assim como é para outras bancas, é importante você ler o texto da lei. Concursos municipais tendem a fazer muitas questões relacionadas à legislação, usando de forma o mais literal possível o texto mesmo da lei, o texto da Constituição, o texto das outras normas da lei, certo? Então, estou fazendo aqui direto dentro, para você já ir se acostumando com isso. Aí você deve me perguntar, então quer dizer que se eu estudar o texto da lei é o ideal? É o ideal que você estude o texto da lei, sim. Estude, crie um hábito, estude várias vezes, repetidas vezes, os artigos da lei que estão dentro do edital. Mas não basta isso não. Você, claro, vai ter que estudar apostilas ou livro, vai ter que ver videoaulas ou ver audioaulas. Isso é importante para você entender aquilo que você não entendeu lendo a lei. Isso é mais um contato que você passa a ter com a lei, então é importante demais você ler uma apostila, ver um livro que tem aquele assunto, que ver uma videoaula como essa aqui. E também, gente, você precisa demais fazer questões, resolver questões. Vou falar até baixo para você prestar atenção. Você precisa fazer questões. E que questões você vai fazer? As questões da Copeve, as questões que a Copeve já fez sobre o assunto que está dentro do seu edital. Então, crimes contra o patrimônio, por exemplo, está dentro do edital da Copeve agora para a Guarda Municipal do Marechal Deodoro? Está. Então, você vai pegar todas as questões que você encontrar da Copeve sobre crimes contra o patrimônio e resolver essa questão, ver os comentários do professor sobre essa questão. Ah, mas a Copeve tem uma quantidade pequena de questões desse assunto. Então, o que é que eu faço? Aí você vê todas, resolve todas as da Copeve, vai buscar em outras bancas que estejam fazendo concurso no mesmo nível, nível médio, e especialmente para o cargo para o qual você está concorrendo, de guarda municipal. Ah, ainda assim eu quero mais questões. Aí você vai ampliando. Mas o importante é que você tenha esse contato. Porque quando você faz questão, você tem um contato com o assunto. E às vezes uma questão ela faz você entrar em contato com vários assuntos. Quando você lê a apostila ou vê uma videoaula, é um segundo contato com o assunto. Quando você lê o texto da lei, que é isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou estimulando vocês a fazerem, você tem o terceiro contato com esse assunto. Se você fizer isso mais de uma vez por semana, os contatos com o assunto se multiplicam. E é esse contato permanente que vai gravar na sua cabeça. É ele que vai fazer, na hora da prova, você fazer essas questões com segurança. Ninguém se torna especialista numa coisa com uma única leitura. Ninguém. Esqueçam isso. Não é você vendo essa aula aqui que vai fazer você estar preparado para o concurso, não. Essa aula vai estimular, essa aula vai trazer um contato com o assunto. Mas você vai ter que ter outros. Você vai ter que rever essa aula, se possível, ou ver outra aula de outro professor. Você vai ter que resolver questões, você vai ter que ler o texto da lei, porque esse tipo de concurso sobre o texto da lei, eu acho de extrema importância você fazer esse exercício de ler a lei mais de uma vez. Ok? Então vamos lá. Na aula anterior, no bloco anterior, a gente viu até o artigo 4º, né? Primeiro ao quarto, e agora a gente vai com o quinto. Gente, esse aqui é o artigo maior da Constituição brasileira. É um
artigo maravilhoso, é um artigo bom de estudar, enorme, e ainda que você não goste de ler o texto da lei, ainda que você não goste de estudar direito, legislação, você vai gostar de estudar esse artigo. Então, aqui nessa aula, eu vou mesclar uma explicação com a própria leitura da lei. Então, vamos lá. Artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, não há discriminação. Não pode fazer discriminação. Certo? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes. Olha só que artigo com bastante informação. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, esses direitos são garantidos aos brasileiros, a igualdade é garantida aos brasileiros, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é garantido aos brasileiros? É. É garantido aos estrangeiros? É. Mas só aos estrangeiros residentes no país? Não, não. Infelizmente, o texto colocou estrangeiros residentes no país. Mas isso aí já foi discutido e já se chegou à conclusão de que não faz nenhum sentido, que violaria a própria Constituição, o próprio texto constitucional, se houvesse uma restrição do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade apenas aos estrangeiros residentes no país. Então, se um estrangeiro está aqui no Brasil, está aqui, pode ser um turista ou alguém que veio trabalhar hoje aqui no Brasil e vai embora amanhã, ele não é residente no Brasil. Então, essas pessoas elas têm direito à liberdade, à igualdade e à segurança. Se não fosse assim, a própria Constituição deixaria de garantir, né, a dignidade da pessoa humana, que é um superprincípio da nossa Constituição, é algo basilar da nossa Constituição, o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, o estrangeiro residente no país merece respeito e o que não é residente do país está de passagem aqui não mereceria. Percebe que, apesar de o texto da Constituição falar em estrangeiros residentes no país, o que daria uma ideia, uma interpretação literal de que a Constituição quis proteger só os que residem no Brasil, na verdade, pelo espírito da Constituição, das demais normas que estão contidas na Constituição, e a interpretação tem que ser da Constituição como um todo, não faria sentido retirar os estrangeiros que não residem no país. Já caiu em concurso, já caiu prova, já caiu questão perguntando se os estrangeiros, se só os estrangeiros residentes no país teriam direito à vida, à liberdade, enfim, estariam abarcados nesse artigo 5º. Então, quais são os direitos garantidos pelo artigo 5º? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Aí diz nos termos seguintes. Aí agora a gente vai ter uma sequência de incisos, se não estou enganado, 76 incisos, com direitos bastante interessantes. Alguns deles, gente, você vai entender muito facilmente que faz todo sentido. É uma questão até de bom senso estarem na Constituição, estarem desse jeito. Outros, especialmente se você não é da área do direito, não estuda direito, não está acostumado com isso, talvez você tenha uma dificuldade. Por exemplo, se você nunca ouviu falar ou não ouviu, mas não sabe o que é um habeas corpus, vai ter um inciso falando de habeas corpus ou de habeas data, ou de mandado de segurança, mandado de injunção. Então, talvez você não entenda isso, ou entenda. Não importa. A maioria você vai entender perfeitamente. E a repetição vai fazer que você vá fixando esse conhecimento e se familiarizando com o texto, ok? Vamos lá.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Homens e mulheres são iguais. Então, a Constituição consagra a igualdade entre as pessoas, independentemente do sexo. Veja que no artigo 5º já diz no caput, para quem não sabe, o caput é isso aqui. O artigo ele tem o caput, que significa cabeça, e tem os incisos e eventualmente tem parágrafos. Nem todo artigo tem inciso, né? Tem só o caput mesmo. O caput é isso aqui. Todos são iguais perante a lei. No caput já está dizendo que todos são iguais. Então, homens e mulheres são iguais. Mas a Constituição coloca aqui no inciso 1º, expressamente escrito lá, homens e mulheres, para que ninguém seja tentado a dar uma interpretação de que esse todos de que a Constituição está falando não são necessariamente homens e mulheres. Então, isso aqui é uma forma de a Constituição deixar muito claro que quando ela fala todos, são homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações. Ok? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você, eu, qualquer um cidadão brasileiro, só está obrigado a fazer uma coisa que a lei disser que você tem que fazer. Só está obrigado a deixar de fazer uma coisa se a lei disser que você não pode fazer aquilo. Vamos imaginar a situação. Imagina que você nunca se formou em medicina, não tem curso de medicina, e você resolve receitar remédios, praticar as atividades de médico, de médica. Então, você, pela sua liberdade, você poderia fazer isso. Confiasse em você quem quisesse, conferisse se você tinha diploma, se quisesse, mas você teria, em tese, esse direito de realizar o que você quiser. Só que existe lei dizendo que só pode exercer a medicina quem tiver uma graduação em medicina, num curso reconhecido. Então, a lei proíbe que você exerça a medicina. Se a lei não proibisse, ninguém poderia fazer isso. Tá? Então, é a lei que proíbe de você fazer alguma coisa ou é a lei que obriga você a fazer alguma coisa. Vamos supor que você é pai de uma criança, não gosta da criança, não gosta da mãe da criança. Ou você é mãe de uma criança, não gosta da criança, não gosta do pai da criança. Não quer estar por perto e não quer ajudar financeiramente no custeio das despesas dessa criança. Então você não poderia ser obrigado. Mas por que você é obrigado? Porque a lei diz. A lei diz que você é obrigado a prestar alimentos para a pessoa que você gerou, para o seu filho. Então é a lei, o que a Constituição está dizendo é que só a lei te obriga a fazer alguma coisa e só a lei te proíbe de fazer alguma coisa. Se não for a lei, nenhuma pessoa pode chegar para outro e dizer você tem que fazer isso. Você tem que ajudar meu filho nos trabalhos da escola. Você chega para o vizinho e diz, olha, você sabe muito português e você vai ter que ajudar meu filho nos deveres da escola. Não pode, porque só a lei obriga. Ninguém tem esse poder ou esse direito de obrigar outro a fazer alguma coisa, senão a própria lei. Eu sei que você está atento à aula e talvez você já tenha estudado esse assunto. Você deve estar pensando, poxa, esse cara está dando exemplos dessa questão da legalidade apenas contrapondo a lei com um particular que poderia tentar criar uma obrigação para alguém de fazer ou de não fazer alguma coisa. E eu estava pensando, você está pensando aí na sua cabeça, estou falando como se eu fosse você, e eu estou pensando que a lei aqui está tentando prevenir, avisando para o aplicador do direito brasileiro que essas obrigações só podem ser criadas pela lei e não por espécies normativas abaixo da lei, por decretos, por exemplo. Se você estiver pensando isso, você está pensando correto.
Esse dispositivo aqui, ele proíbe justamente que alguém seja obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer por uma norma inferior. É a lei que cria essas obrigações, é a lei. Porque as espécies normativas abaixo da lei, o decreto que vai regulamentar a lei, ele apenas vai facilitar a aplicação dessa lei, ele vai especificar, esmiuçar como será aplicado a lei. Mas quem criou a obrigação foi a lei. Então fica essa observação e você está correto no seu pensamento. Aqui é a Constituição quer dizer que só a lei cria, nenhum particular, nem alguém que não tenha competência para tal, nem mesmo o legislador criar essas obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa por outras espécies normativas que não sejam a lei. É claro que se a gente estiver falando de Constituição, é possível porque a Constituição está acima da lei, né? Então fica claro isso. Mas quando ele fala lei, ele está falando a lei mesmo e claro, tem que, pela questão óbvia, o que estiver acima da lei, que é no caso nosso a Constituição. Okay? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Olha só. Ninguém será tratado de forma desumana ou degradante. Aí você diz, nem o preso, nem o cara que cometeu um crime está preso pagando por esse crime, nem aquele cara que cometeu um crime horrível pode ser tratado de forma desumana ou degradante, pode ser torturado. Nem essa pessoa. Pelo princípio, superprincípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição entende que a pessoa humana, o fato dela ser humana, merece ter sua integridade física, psicológica, sua honra preservada. Isso serve para todos, serve para todos, independentemente de qualquer coisa. É isso que a Constituição diz. Se você observar, o... a Constituição ela não permite a pena de morte no Brasil, né? Você sabe disso, você sabe muito bem disso. Não permite a pena de morte no Brasil. Mas existe uma exceção que a gente vai ver em seguida, mais abaixo aqui no texto. Não permite a pena de morte. Mas tem uma exceção. Em uma certa exceção, em uma certa situação aí, é permitida a pena de morte no Brasil. Então, a pena de morte é permitida em uma situação? É. E a tortura? Não, 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 não. Tratamento desumano e degradante ou tortura não tem exceção. Sem exceção. Certo? Sem exceção. Sem exceção. Guarde isso. Não é possível tratamento desumano, degradante ou tortura no Brasil. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você tem uma ideia sobre qualquer coisa, você pode se manifestar. Você pode chegar em praça pública e se manifestar. Você não é religioso. Você pode chegar em praça pública e dizer: eu não acredito no que pastores e padres estão falando por aí. Eu não acredito na Bíblia. Você está garantido, é um direito seu. Você é muito religioso. Você pode chegar em praça pública e fazer um culto, dizendo que as pessoas têm que se voltar para a religião, têm que se voltar para Deus, têm que se voltar para a igreja, têm que dar dízimo, têm que tratar assim assado. A manifestação do pensamento é livre. Você pode escrever um jornal, um panfleto, um post de internet, um post de rede social. Você pode. É livre a manifestação do pensamento. Ninguém pode prender o que você tem na cabeça. Agora é vedado o anonimato. Você fez, você se expressou, você não pode se esconder. Sabe por que é vedado o anonimato? E isso já caiu em prova essa questão, dizendo que era permitido o anonimato, inclusive em prova da COPEV. Já caiu dizendo que era permitido o anonimato, era garantido o anonimato. Não, não, é vedado. Vedado. Vedado significa o quê? Proibido. É proibido o anonimato. É proibido o anonimato. Então, sabe por que é proibido? Porque já imaginou que você escrevesse um post de rede social,
um panfleto, distribuísse para muita gente, caluniando alguém, falando algum absurdo, e já pensou que isso causasse prejuízo às pessoas, à sociedade, e você não pudesse ser identificado para ser responsabilizado por isso? Não daria certo, né? Então, é proibido o anonimato, é vedado o anonimato. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, você agravou alguém, vamos supor que você, nessa liberdade de pensamento que é garantido na Constituição, você extrapolou, você excedeu, você causou dano a alguém. Você causou dano à imagem de alguém. Então, é assegurado o direito de resposta. Você publicou um texto na internet chamando alguém de vagabundo, como as pessoas adoram fazer. A pessoa se sentiu ofendida, pediu o direito de resposta e é garantido a ele o direito de resposta, proporcional ao agravo. E basta isso não, indenização do dano, seja material, moral ou a imagem. Ou seja, você tem toda a liberdade de falar, de se expressar, mas você tem que assumir a responsabilidade pelo que você fala, pela sua expressão, ok? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O Brasil, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, para quem não está habituado, o Estado, quando eu falo, é a própria União, os Estados-membros e os municípios. Todos juntos são o Estado brasileiro. De uma forma mais leiga, eu posso dizer que todas as esferas de governo é o Estado brasileiro. Essa é a ideia. Então, o Estado brasileiro, eu vou falar muito isso, porque é a forma técnica mesmo. O Estado brasileiro, ele não pode ter uma religião oficial. Ele não pode ter um credo. Ele é um Estado laico. Ele não se mete em assuntos de religião. Ele não tem uma religião, ele não é confessional. Ele também não pode perseguir as religiões. Ele tem que respeitá-las. Ele tem que respeitá-las. Então, o que o Estado faz aqui, de acordo com o inciso 6, é garantir a liberdade de religião, liberdade religiosa e de crença e também de consciência, e garante que o livre exercício desses cultos e que haja proteção aos locais e cultos e suas liturgias. Então, o Estado brasileiro, ele não subvenciona uma religião, ele não dá dinheiro para nenhuma igreja. Agora, ele garante que aquele local de culto, das liturgias e a própria liberdade de exercer o culto, o Estado brasileiro garante que ocorra. Então, se alguém está perturbando o seu culto na sua igreja, o Estado brasileiro, ele tem o dever de garantir que você pare de perturbar para que a liberdade de culto seja garantida ali. Por isso que pode vir a polícia ali afastar quem estiver atrapalhando. O Estado brasileiro, ele garante, é isso que a Constituição está dizendo. Só que aqui ele fala de crença, e o meu exemplo foi sobre liberdade de crença e de culto, mas tem consciência também. O que é isso? A consciência é algo maior do que a crença. A crença é um pedacinho da consciência nesse ciclo maior. Aqui é a liberdade de crença e aqui é a liberdade de consciência. Só que aqui tem liberdade filosófica, outras liberdades, né? Então, é garantido que você, que tem uma ideia filosófica, também possa expressá-la e que seja garantido o seu direito de expressá-la livremente. Sétimo, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O Estado brasileiro tem uma internação coletiva. Tem um local onde o Estado brasileiro coloca as pessoas e nesse local as pessoas ficam ali internadas, não tem esse trânsito livre
para ir exercer seu culto fora dele. Então, o Estado brasileiro, apesar de não poder fazer apologia religiosa, naquele espaço ali, pode construir um templo. Pode construir um templo para que as pessoas usem. O Estado não vai ficar fazendo doutrinação religiosa. Mas como aquelas pessoas estão internadas, elas têm que ficar ali, elas têm que ter o direito de praticar sua religião. Porque se o Estado não permitisse isso, não criasse as condições para isso, ele estaria violando a liberdade de culto que está no inciso anterior. Então essa é a ideia. Então tem pessoas num lugar de onde elas não podem sair, por exemplo, numa prisão, o Estado deve proporcionar um local para que as pessoas que estão ali e que têm religião possam exercer a sua religião. Tem que permitir que pessoas possam levar uma mensagem religiosa ali. Tem que permitir que o padre ou o pastor, eu vou falar padre e pastor, mas pode ser qualquer pessoa ligada a uma religião, tem que ser permitido para garantir o direito das pessoas que estão internadas ali, que essas pessoas tenham acesso. É permitido. É permitido. Agora, claro, nos termos da lei. A lei tem que dizer quais são os limites para que não vire uma bagunça, né? Mas é um direito. E isso você precisa saber para fazer a prova. Oitavo, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É aquela história. Todos têm as mesmas obrigações. Todos não somos iguais, todos têm as mesmas obrigações. Eu não quero assumir essa obrigação por conta de minhas convicções religiosas ou filosóficas. Então vai ser a você imposto uma obrigação alternativa e você vai cumprir essa obrigação alternativa. Eu não quero cumprir a sua obrigação alternativa também. Não tem jeito. Ou uma coisa ou a outra. Ok? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Então, você adora fazer poesia, música, escreve livro, faz um jornal, escreve. Esse livro pode ser um livro filosófico, pode ser um livro científico. Então, essas produções, essa forma de expressão é livre, não precisa de licença. Para você publicar um livro, você não precisa pedir: Estado brasileiro, venho requerer que me permita, que me dê a licença para publicar um livro, ou para fazer ou publicar uma poesia ou uma música ou um jornal. Não precisa. Então, independentemente de licença ou censura, há essa liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ok? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui já caiu na prova da COPEV. Se você observar as questões anteriores de outras provas, você vai achar essa daqui. São invioláveis a intimidade, ou seja, a sua intimidade é inviolável. A vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, todas as pessoas têm uma imagem a ser preservada e você não pode macular essa imagem. As pessoas maculam na internet, mas não deveriam e podem ser penalizadas civilmente e até criminalmente. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e também a imagem das pessoas. Se você cometer um dano à imagem da pessoa, à honra, se você violar a intimidade, publicar a vida íntima de uma pessoa
na internet, por exemplo, você tem que indenizar. É isso que a Constituição está dizendo. Já o 11 diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Isso aqui é muito importante, especialmente para quem vai trabalhar com a Guarda Municipal, assim como as pessoas que trabalham nas polícias. Esses agentes do Estado não podem violar o domicílio da pessoa. É asilo inviolável. Né? Ninguém pode entrar na casa da pessoa sem o consentimento do morador. Aí vai ter as exceções. Quando é que pode? Determinação judicial, caso de flagrante delito, está acontecendo um delito, um desastre, ou para prestar socorro, você pode entrar na casa mesmo contra a autorização do morador, ou mesmo sem a oposição, mas sem a aprovação. O morador não está. Você pode entrar nessas situações. Essas são exceções. Ou durante o dia por determinação judicial. O juiz expede o mandado, você vai cumprir, você pode cumprir. Você pode cumprir sem o dono da casa, sem a dona da casa, sem o morador autorizar, sem o morador querer. Você pode. Mas desde que seja o quê? Durante o dia. Durante o dia. Por determinação judicial, durante o dia. Nos casos de desastre, de crime flagrante ou de prestação de socorro, não precisa ser só durante o dia. É no momento que aquilo estiver acontecendo. Okay? Então veja como é importante a gente estar estudando essas questões. Vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo e a gente segue no próximo bloco.